meus amores, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos conversar sobre um lançamento fresquinho, The Demon Hunters Romance. Esse novo C-drama histórico com o Xia Magia estreou essa semana e é claro que eu fui conferir. Afinal, quem é o protagonista? Ren Jialun, um dos meus atores favoritos. Assisti até o episódio 8 de um total de 36 episódios, então ainda tem bastante coisa pela frente. Estou esperançosa de que esse drama tenha um final feliz, mas a gente sabe como são os C-dramas históricos, né? Então é sempre bom manter o pé no chão. Antes de tudo, um aviso: se você não curte muito aqueles efeitos especiais meio exagerados ou bobinhos que já fazem parte da vibe desses doramas, talvez esse C-drama não seja para você. The Demon Hunters Romance tem uma vibe mágica bem característica, com muitos elementos visuais fantasiosos. Eu particularmente já estou acostumada, porque vejo bastante coisa do gênero, mas fica o aviso. Eu assisto pela história e até aqui ela está me prendendo bastante. Ren Jialun interpreta Xiang Wei, um caçador de demônios que perdeu toda a sua família de forma trágica. A gente vai chegar nisso. Ele trabalha ao lado de Shishui, um demônio coelho interpretado pelo Liu Luke. Do outro lado da história temos a Bai Xia, interpretada pela Lareina Song. Ela é uma jovem com um poder estranho, consegue ver demônios, mas a família dela não acredita nesse tipo de coisa e a trata como se fosse doente, como se tudo fosse fruto da imaginação dela. Até que um belo dia, o irmão da Bai Xia se casa. E aí vem o plot twist. A Bai Xia descobre que sua cunhada é um demônio. É nesse momento que o Xiang Wei entra em cena, com a missão de eliminar esse demônio infiltrado na família. E você deve estar se perguntando como ele descobriu. O Xiang Wei, ele tem o dom de sentir a presença de demônios ao seu redor, enquanto a Bai Xia consegue vê-los. Esse contraste de habilidade entre os dois é um dos pontos mais interessantes da trama. O primeiro encontro deles é bem estranho. A Bai Xia é super introvertida e ele já chega logo falando desse mundo sobrenatural sem filtro. Mesmo assim, ela tenta ajudar o Xiang Wei a capturar a cunhada. Ele começa a mostrar mais desse universo oculto para ela. E tem uma cena dos demônios das árvores que eu simplesmente amei. A China, ela tem uma criatividade surreal para criar seres sobrenaturais. E eu fiquei de cara com o visual desse ser. Os seres são muito bem característicos e até bem feitos. Eu, pelo menos, achei. No fim, o Xiang Wei consegue eliminar a cunhada da Bai Xia. Esse é o primeiro encontro dos dois. Depois disso, ele segue para sua cidade, enquanto a Bai Xia continua na cidade dela. Só que a Bai Xia decide ir até a cidade do Xiang Wei, porque agora ela precisa de ajuda. Ela acaba descobrindo que seu pai morreu, pelo menos é o que todos dizem. Mas ela não acredita nisso, porque viu o pai horas antes de tudo acontecer. Ela sente que tem algo de errado, e por isso vai atrás do Xiang Wei em busca de respostas. No começo, o Xiang Wei se recusa a ajudar. Mas logo surge um novo caso na cidade dele que parece estar ligado à suposta morte do pai da Bai Xia. Com isso, ele volta atrás e diz que, se descobrir algo, vai passar as informações para ela. Enquanto isso, o C-drama começa a apresentar novos personagens e revelar mais sobre os passados dos protagonistas. Tudo isso nos primeiros 8 episódios. E quer saber o que a gente descobre? Tá bom, eu te conto. A história do Xiang Wei é bem intensa. Ele vem de uma família de médicos que também lidava com o mundo sobrenatural. O pai dele enfrentou um ser extremamente poderoso e o próprio Xiang Wei acabou deixando esse ser com raiva, o que, indiretamente, causou a contaminação de toda a sua família. O demônio fez isso em forma de vingança. O Xiang Wei teve que tomar uma decisão terrível: eliminar todos os seus entes queridos. Apenas seu pai sobreviveu por um tempo e, antes de ser contaminado também, alertou o Xiang Wei sobre o uso das espadas, cada uma feita para um tipo específico de demônio. E tem umas espadas que ele fala para o Xiang Wei não se aproximar. Depois disso, o pai de Xiang Wei se suicida na frente dele e ele fica completamente sozinho no mundo. Quem conta essa história a Bai Xia é um policial. Ele diz que durante muito tempo ele acreditou que o Xiang Wei
fosse o culpado pelo massacre da própria família. Mas depois de ter experiências com o sobrenatural, entendeu que o que aconteceu foi muito maior do que ele imagina. Esse passado trágico do Xiang-Wei adiciona uma profundidade enorme ao personagem do Wang Jialun, que pra mim está entregando demais no papel. Sou suspeita pra falar, né? Agora vamos falar da história da Bai Sha, que é tão misteriosa quanto a do Xiang-Wei. Ela conta pra ele que quando ela era criança foi sequestrada por traficantes de pessoas e vendida para alguém desconhecido. Ela não sabia onde estava, só lembrava que o lugar era completamente escuro. E o único sentimento que ela tinha era o medo. Por um descuido de quem a mantinha presa, ela conseguiu fugir. Só que durante a fuga, ela acabou caindo na água. Ela diz que foi uma piscina, mas o que aconteceu depois foi ainda mais bizarro. Ela caiu na água, mas não morreu. Na verdade, acordou em um lugar completamente estranho, com casas flutuando no céu, estátuas gigantes maiores que montanhas e algumas coisas de cabeça para baixo. Um ambiente totalmente fora da realidade. Nesse lugar, uma fera começou a persegui-la e ela só sobreviveu porque foi salva por um jovem. Esse menino entrou na frente dela e a salvou. Logo depois disso, ela acorda e seus pais já haviam a encontrado. A partir daquele dia, ela passou a enxergar os demônios. Mais pra frente no drama, a gente tem cenas de flashbacks dessa cena e dá pra ver claramente que o menino levou uma flechada para protegê-la. A Bai Sha começa a desconfiar de uma coisa. Será que o menino que salvou a vida dela naquele lugar surreal é o Xiang-Wei? Afinal, ela notou que ele tem uma cicatriz exatamente no mesmo lugar aonde o garoto foi atingido por aquela flecha. Mas até agora ela guarda isso só para si, alegando que são só coincidências. E aí você deve estar se perguntando, mas como ela consegue esse dom de ver demônios? A explicação está nesse feedback. Quando o menino levou a flechada, algumas gotas de sangue caíram nos olhos dela. Esse detalhe é o que dá origem ao poder da Bai Sha. Simplesmente surreal e muito bem bolado. Até o episódio 8, a Bai Sha, ela ainda não encontra o pai, mas já consegue algumas pistas. Isso acontece porque o Xiang-Wei captura o demônio que teve contato com o pai dela e consegue fazer algumas perguntas importantes. Aos poucos, ele vai se apegando a Bai Sha. O Xiang-Wei vai criando um instinto protetor muito forte em relação a Bai Sha. E isso rende uma cena muito fofa. Tem um momento em que o demônio está atrás da Bai Sha. E o Xiang-Wei fica super preocupado porque foi ele quem deixou esse ser escapar. Então, para garantir que ela esteja segura, ele amarra o pulso dos dois juntos. Isso porque ele precisa descansar. E muito. Ele explica para Bai Sha que se acontecer algo, ela deve gritar, espetar ele com alguma coisa pontiaguda, porque naquele momento só ele pode protegê-la. E aí ele dorme por 3 dias seguidos. Isso acontece porque o Xiang-Wei, como caçador de demônios, usa espadas específicas para cada tipo de criatura. Algumas dessas armas drenam completamente a energia dele, o deixando com sono extremo ou com uma fome absurda. No começo do episódio, inclusive, tem uma cena cômica dele comendo sem parar. São efeitos colaterais de usar as espadas. Quando ele acorda, a Bai Sha não está ali e ele entra em pânico achando que ela foi capturada. Ele sai correndo para procurar ela com o coração na mão. Mas a Bai Sha estava ali perto o tempo todo. Ela não fugiu, não foi levada, só tinha saído para fazer o básico da vida. Comer, ir no banheiro. E aí rola um momento bem engraçado e fofo. Porque o Xiang-Wei briga com ela dizendo: "Eu te disse para não se afastar de mim." E ela, toda calma, toda zen, responde: "Mas como eu ia ficar 3 dias ao seu lado direto? Eu precisava comer, precisava viver, precisava ir no banheiro, né?" Ele percebe o absurdo e pede desculpas, dizendo que não tinha pensado nisso. Essa cena mostra como o relacionamento deles está crescendo e também como Xiang-Wei começa a se importar de verdade com a Bai Sha. É aquele tipo de desenvolvimento que aquece o coração do dorameiro, né? Os dois vão se aproximando aos poucos e eu gosto muito disso. Nada apressado, tudo no tempo certo, com momentos de conexão que realmente fazem sentido. As histórias contadas de cada ser sobrenatural também estão ótimas.
bem construídas e intrigantes. Parece que esse drama vai seguir aquele formato de resolver um caso por vez até chegar no ponto central, que é o pai da Baixá. E talvez até o Shanwei recobrando memórias perdidas, porque ao que tudo indica, ele não lembra do que rolou com os dois quando eram crianças. Olha, eu tô bem envolvida. Pra mim, tá tudo muito interessante. É o único drama que conseguiu prender minha atenção recentemente. O elenco está ótimo, a fantasia bem construída e a química entre os protagonistas está boa. Confesso que o Ren Jalun é um grande motivo para eu estar assistindo. Mas mesmo se não fosse ele, eu provavelmente ainda assistiria, porque eu adoro histórias com fantasias desse tipo. O enredo consegue me atrair bastante. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que talvez eu não faça vídeos sobre cada episódio. Posso voltar direto para comentar o final ou aparecer no meio do caminho se tiver algum babado forte. Se curtiu, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou de The Demon Hunters Romance e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo dorameiro que ama um bom C-drama. Isso me ajuda demais. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!